Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? O culto já está nesse nível. Já podia encerrar agora, que a gente já estaria mais que abençoado. E a palavra de Deus, ela é sempre assim, né? Quando a gente ministra, a gente está sendo ministrado também. Porque a palavra, ela é uma espada de dois gumes. Abra tua Bíblia em Lucas capítulo 19, do 1 ao 9. Lucas 19, do 1 ao 9. Ou do 1 ao 10. Quem não tem a sua Bíblia pode acompanhar aqui no telão. A palavra de Deus nos diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, ou com alegria, em algumas traduções. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, ou 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aí, sentado no teu lugar mesmo, eu gostaria que você fechasse teus olhos e colocasse a mão no coração, para a gente estar fazendo uma breve oração. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, eu chego mais uma vez em tua presença para te pedir, Senhor amado, que esta não seja mais apenas uma mensagem, que não seja apenas uma simples mensagem, Pai amado, mas que seja um recado, que seja resposta, Senhor amado, de orações, que seja resposta, Senhor amado, de, quem sabe, questionamentos e dúvidas, que porventura nasceu no coração de alguém, eu não sei, o Senhor sabe, Jesus. Senhor, me dá sabedoria para entregar esta mensagem. Eu tenho consciência, Pai, que sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Então, Senhor, me dá sabedoria e dá discernimento, Pai, para aquele que vai ouvir a tua mensagem. Sabemos que ela não volta vazia. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu li aqui, irmãos, a gente leu juntos aqui, essa passagem ela é bem conhecida. Já foi muito pregado e ainda ela é muito pregada sobre Zaqueu. Sobre essa passagem, sobre quem foi Zaqueu. Aqui a palavra ela vai nos dizer, ela vai nos contar, vai nos narrando que Zaqueu ele não era apenas um publicano. Ele não era apenas um cobrador de impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. E naquela época, o povo judeu, ele tinha o cobrador de imposto como um traidor. Todo cobrador de imposto que fosse do povo, que fosse judeu, era traidor. Era traidor, era pecador, era ladrão. Então, eles não admitiam. Então, você pensa, se um publicano, um cobrador de imposto, era tão odiado pelo seu povo, por estar traindo o seu povo, você imagina Zaqueu, que ele não era só um cobrador, ele era o chefe. Ele era o chefe dos cobradores de impostos, então ele era o chefe dos traidores, na visão do povo dele. Então ele era desprezado, ele era odiado, repudiado pelo seu povo. Mas esse homem, a Bíblia nos fala aqui,
que ele ouviu falar de Jesus. Porque a fama de Jesus, ela se espalhava ao longo de toda aquela região. Por onde ele passava, ia se espalhando a fama de Jesus. E esse homem, ele ouviu falar desse Jesus. E a Bíblia nos fala aqui que ele queria muito conhecer. Ele queria muito ver quem era esse Jesus. Mas ele fala de pequena estatura, ele era baixinho. E baixinho é coisa séria, né, gente? Gente metida baixinho. Eu sou baixinha também, então eu tenho voz de fala aqui. E esse homem, ele teve atitude, ele viu aquela multidão, pensou, eu sou baixinho, eu vou capaz até de me pisotearem no meio dessa multidão aí. Então, o que ele fez? Ele se adiantou. Ele foi à frente. Correu, enxergou uma figueira brava, como diz aqui a palavra, e ele subiu, porque ele queria apenas ver quem era. E lendo essa palavra, ela nos traz algumas lições que a gente pode aplicar na nossa vida. E eu destaquei algumas. A primeira, Zaqueu queria a presença de Deus. Por que eu chego nessa conclusão que ele queria a presença de Deus? Porque se você olhar para a vida de Zaqueu, você olhar para a história de Zaqueu, e você comparar e observar para a vida daquelas pessoas que cercavam e iam atrás de Jesus, tem uma diferença. A grande maioria, se não todos, aqueles que cercavam Jesus, que estavam atrás de Jesus, estavam em busca de alguma coisa de Jesus. Alguma cura, geralmente cura. Uma libertação. Estava passando por necessidade, alguma coisa. Eles queriam de Jesus. E me chama a atenção que, se você olhar para Zaqueu, a Bíblia não fala, e eu acredito que não. Eu acredito que ele não estava enfermo. Não tinha nenhuma enfermidade. Não tinha nenhuma doença no corpo dele. A Bíblia fala aqui também que ele era um homem muito rico. Coletor de impostos, tinha muitas posses. Então, você para e pensa, mas o cara não estava doente, o cara tinha dinheiro, não estava passando por necessidade. Ele só queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Ele queria a presença desse Jesus. Aí vem um diferencial. Se você for ler a Bíblia, se você começar a ler a Bíblia e começar a estudar, dificilmente, eu acho que nem sei se você vai encontrar em algum momento Jesus se convidando para ir na casa de alguém. Aí você chega aqui em Lucas e você lê aqui Jesus mandando ele descer depressa, porque convém a ele ir na casa de Zaqueu, posar na casa de Zaqueu. E por quê? Por que eu entendo que Jesus fez isso? Porque olha quanta gente procurou Jesus, olha quanta gente Jesus curou. Olha quanta gente, de certa forma, apoiou o ministério de Jesus e dos discípulos na época. Por que Jesus também não se convidava para pousar na casa de outras pessoas? Porque foram tantas pessoas. Aí chega Zaqueu, que aos olhos de todo o povo, absurdo. Em uma das leituras dos estudos, fala assim, que foi uma visita absurda. Porque era um homem pecador, era um homem traidor do povo. E Jesus conheceu tanta gente e não se convidou para ir na casa de ninguém. Daí chega em Zaqueu, desce depressa que me convém posar na tua casa. Aí fica todo mundo espantado, todo mundo murmurando. Mas como assim que vai posar? Olha, eu imagino comigo. Nossa, olha quanta gente de bem, quanta gente disposta a servir ele. Eu fico pensando, inclusive, nas pessoas que eu acredito que sim, apoiaram, inclusive financeiramente, o ministério de Jesus e dos discípulos na época. Acredito que, inclusive, essas pessoas pensaram, nossa, mas nem eu que ajudei, nem eu que estou ali,
Nem eu que estou aqui fazendo a obra. Jesus não se convidou para ir na minha casa. Mas há um diferencial em Zaqueu. Há uma diferença em Zaqueu. Quando Jesus olha para Zaqueu, porque aqui a palavra nos diz que ele olha para cima e ele vê Zaqueu. Ele enxerga Zaqueu. E quando Jesus olha para Zaqueu, ele não enxerga um publicano. Ele não enxerga um cobrador de impostos, não enxerga um pecador. Ele enxerga alguém. Ele enxerga uma alma que deseja sinceramente, genuinamente, apenas conhecer Ele. Sem interesse. Sem pensar em alguma recompensa, algo em troca. Só conhecer. E esta noite, da mesma forma que Jesus olhou para Zaqueu, e Ele olha para você essa noite. Ele te vê. Ele te vê. E o título desta mensagem de hoje é Ele vê você. E não vê com os olhos humanos. Não vê com a nossa ótica. Que de repente a gente olha para o irmão com um olhar desconfiado, muitas vezes de julgamento. Muitas vezes nos considerando melhores que o irmão. Por algum fato, enfim, não sei. Jesus não te vê desta forma. Jesus olha para você hoje e não te vê dessa forma. Sabe como Ele te vê? Ele te vê como verdadeiramente você é. Como você é. O que está dentro do seu coração. Ele vê o real motivo que te trouxe até aqui. Ele vê de verdade o que te motivou de estar até aqui. E se Ele olha para você e Ele vê essa verdadeiramente veio aqui para me ver. Veio aqui para me escutar. Ela veio apenas pela minha presença. Ele te diz hoje, me convém pousar na tua casa. Mas Ele diz mais. Me convém habitar em você. Não apenas pousar, não apenas te visitar, mas habitar em você. E eu pontuei aqui que o que eu já falei, que ele não procurou Jesus por interesse, porque ele já era próspero, ele já era rico. Não menciona que ele estava enfermo ou algo do tipo. E foi isso que Jesus enxergou nele. Um coração sincero, um coração que desejava conhecer, de verdade. E eu acredito que também Jesus já enxergava que dentro de Zaqueu já estava nascendo, ou já havia nascido um sentimento de arrependimento. Porque eu imagino que todos os dias quando esse homem botava os pés para fora de casa, ele devia ser muito insultado. Ele devia ser muito xingado pelo povo dele. E eu acredito que sim, que em algum momento ou em vários momentos, isso ficava martelando na cabeça dele. Isso devia pesar no coração dele. E eu acredito que um dos motivos para que ele desejasse tanto assim ver esse Jesus, é porque com certeza ele ouviu falar das coisas que Jesus estava fazendo. Não apenas dos milagres e prodígios, mas das pessoas que foram perdoadas, das pessoas que se arrependeram. A palavra de Deus nos diz que ele estava de passagem, ele estava passando. Então, ele estava subindo para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém para ser condenado, para ser acusado, para ser condenado e para ser morto. E nessa passagem, ele foi vindo, foi passando, foi operando milagres e encontrou Zaqueu no caminho. Então, mais uma coisa que eu percebo aqui é que Jesus não deixa passar nada. Não deixa passar nenhuma oportunidade. Quando ele te vê,
Quando Ele olha para dentro de você e vê esse desejo de conhecer Ele não vai deixar passar. Ele vai te pegar, Ele vai te chamar. Outra coisa que me chama a atenção, que Ele não fala apenas Zaqueu desce. Ele fala Zaqueu desce depressa. Desce depressa. Jesus, Ele tem pressa de entrar no teu lar, de entrar na tua casa. Ele tem pressa. Mais um ponto: humildade e determinação. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, né? Ou alguns de vocês devem ter ouvido que tem um louvor que vai ser cantado depois. Eu particularmente eu gosto muito, né? Que é aquele Faz um Milagre em Mim, do cantor Regis Danese. E quem já é do meio cristão aqui sabe que há uma polêmica em volta desse louvor. Tem igrejas que são proibidas de cantar. Tem igrejas que não cantam, que consideram esse louvor como uma maldição para a igreja. Porque eles interpretam, eu acredito, irmãos, à luz da palavra, que eles interpretam muitas vezes de forma errada. Eu já ouvi várias explicações assim, falando que tem uma parte do louvor que fala no começo, como Zaqueu, eu quero subir. Eles interpretam como se o povo de Deus estivesse sendo soberbo. Ele quer subir, quer aparecer. Eu já entendo ao contrário. À luz da palavra eu já entendo ao contrário. Eu entendo que a partir do momento que Zaqueu subiu naquela árvore, sim, ele apareceu, Jesus viu ele. Mas tem mais um detalhe que acontece quando você sobe, quando você se mostra. Mais um detalhe. Ele se expôs. Ali houve uma exposição. Uma exposição de alguém que é admirado. Ok. Mas é a exposição de alguém que era odiado por todos ali. Então, eu acredito que foi uma atitude humilde e uma atitude determinada. Ele estava determinado a ver Jesus. Ele era odiado. E ele foi lá e subiu no lugar mais alto, onde não só Jesus podia ver ele, mas todos, correndo o risco de ser apedrejado, de ser morto. Então, é por isso que eu entendo assim que essa atitude de Zaqueu não é uma atitude de soberba, como muitos do meio cristão acreditam. Mas é uma atitude de coragem, de determinação, de humildade. Quando você conhece todas as suas fraquezas, todos os seus erros, mas você sabe o que você precisa, e você determina no seu coração, não me importa. Não importa que eu vou me expor, não importa que eu vou passar essa vergonha. Mas se for para chegar até Jesus, eu faço. Eu me exponho. E foi isso que Zaqueu fez. Mais um ponto. Que Jesus nos ama incondicionalmente. Enquanto todos murmuravam, todos ficavam de bochicho, reclamando. Como é que ele vai na casa, vai posar na casa de um pecador, vai posar na casa de um traidor? Jesus está falando a Zaqueu, desce depressa. Me convém posar na tua casa, desce depressa. Enquanto está todo mundo reclamando, todo mundo falando mal, Jesus está entrando naquela casa. Enquanto está todo mundo reclamando, todo mundo falando mal de você, Jesus está entrando na tua casa. E o encontro com Cristo, ele é transformador. Quando Jesus ele entra na nossa casa, quando Jesus ele entra na nossa vida, nada mais permanece como era. Ele entra para transformar. Para transformar. E entra mais um ponto. O arrependimento. A importância do arrependimento. E a gente observa que lendo essa palavra aqui, quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, Jesus não fala nada para Zaqueu. Não precisa falar nada. E Zaqueu já sai falando.
na presença de Jesus, as nossas barreiras, as nossas máscaras caem. Porque Ele nos conhece. Ele nos conhece. Então Zaqueu, Jesus não fala nada, não pergunta nada. Zaqueu já sai falando. Jesus, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele demonstra arrependimento. Algo que eu acredito que Jesus, no momento que olhou para ele na figueira, já tinha visto dentro dele. E quando ele está de frente com Jesus, quando ele está na presença de Jesus, aquilo aflora. Aquilo sai para fora. Porque o arrependimento verdadeiro, ele é assim. Zaqueu não apenas ele diz: Jesus, olha, eu sei que eu estou fazendo errado, eu sei que eu faço errado. Aos olhos do povo eu sou um traidor, né? Mas o Senhor me perdoa, né? Como muitas pessoas fazem. Como muitas vezes a gente faz. A gente sabe que está errando, sabe onde está errando. Mas o discurso, o diálogo, a oração com Deus é sempre a mesma. Jesus, o Senhor sabe, né? Eu sei que, né, eu tenho esse erro aqui, esse, né, meu pecadinho de estimação aqui, mas o Senhor me perdoa, né? Sabe que eu sou fraca, eu sou humana, né? Zaqueu não ficou apenas nesse discurso. Não foi apenas assim uma confissão do que ele sabia que estava fazendo errado. Ele, mediante a isso, ele confessou e já tomou uma atitude. Esse é o verdadeiro arrependimento. Senhor, eu estou fazendo errado e eu vou parar. Eu vou mudar. Se eu estava indo aqui pela esquerda, agora eu vou pela direita. Se eu estava indo por esse caminho, não, agora eu vou pelo teu caminho. Pede ajuda para Jesus e vai. E muda. Arrependimento é isso. É fazer um retorno, é voltar, retroceder. Para. Volta. Se tu continuar, tu vai cair. Para. E foi isso que Zaqueu entendeu. Foi isso que Zaqueu sentiu. E muito além de sentir, muito além de confessar, ele agiu. Olha, eu cobrei imposto, eu defraudei as pessoas, eu vou restituir. E eu não vou devolver apenas o que eu defraudei. Eu vou restituir 4 vezes mais. E vou ajudar os pobres. Houve arrependimento e houve mudança. Houve mudança de vida. E Jesus, ao ouvir isso, diz: nesta casa veio a salvação. Veio a salvação porque houve arrependimento. Jesus viu. Aleluias. Aleluias. Todas essas lições, elas nos inspiram a buscar uma relação mais profunda com Deus. Ela nos faz pensar, ela me faz pensar. Me faz pensar de quantas vezes eu sabia que estava fazendo algo errado, mas o discurso era o mesmo, a mudança não vinha. A mudança não vinha e as coisas continuavam sempre do mesmo jeito. A partir do momento que você entende que junto com o arrependimento precisa haver uma atitude, precisa haver uma atitude de você para que comprove realmente mudou, realmente se arrependeu. Porque um arrependimento que você confessa, mas você continua fazendo, você fica... É remorso, irmão. A gente se engana. Eu já me enganei muitas vezes. Fazia algo de errado, porque a gente sabe quando a gente está fazendo algo de errado, a gente sabe. Lá dentro a gente sabe. E a gente cai em si, eu caía em mim e eu ficava triste. Mas não dava muito tempo, estava fazendo de novo. É arrependimento isso?
Eu ajoelhei lá, orei, pedi perdão para Deus, no outro dia eu estava fazendo de novo. E não é arrependimento, é remorso. É remorso, você faz e sente remorso. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer arrependimento verdadeiro, sincero. Ele te vê hoje e Ele quer saber por que realmente você veio aqui. O que realmente te motivou para estar aqui. O que está dentro do teu coração. Ele vê hoje. Hoje Ele vê. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, abrindo parêntese aqui. O significado do nome Zaqueu significa justo ou justiça. Aí eu paro e penso, né? O significado do nome dele significava justo, mas... E a gente sabe a importância que tem nos significados que carregam no nosso nome. Geralmente, principalmente no povo judeu, naquela época, quando era dado o nome aos filhos, aquele nome, o significado determinado determinaria o que aquela criança seria, o que aquela pessoa seria. Tanto que quando Jesus ele muda o nome de Simão para Pedro, né, tinha um propósito. Pedro, pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, vários. Abraão, que significa pai de muitos, pai de nações. Aí você pega Zaqueu, justo. Um cobrador de imposto, traidor do povo dele. Faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ou melhor, não fazia. Porque a partir do momento que Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, me convém posar na tua casa. Jesus entra naquela casa e entra na vida dele. Aquilo que não fazia sentido começa a fazer. Bruna, aquilo que não fazia sentido começou a fazer. Aquilo que uma vez não fazia sentido começou a fazer. É assim que funciona. Quando Jesus entra, Ele dá sentido às coisas. Eu te convido a ficar de pé e vir até aqui à frente para nós orarmos juntos. Aleluias. Aleluia, aleluias. Eu acredito, irmãos, que Zaqueu, por muitas vezes, principalmente quando Jesus falou que ia na casa dele, além da alegria, eu acredito que no coração dele, na cabeça dele, deve ter passado o sentimento e o pensamento que ele era indigno, que ele não merecia aquela visita. Porque pode ter certeza que em muitos momentos, em alguns momentos, tudo aquilo que falavam em relação a ele, em algum momento ele deve ter acreditado que ele era um pecador, que ele não merecia, que ele era um traidor. E muitas vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente tem os pensamentos sobre nós mesmos. A gente pega aquilo muitas vezes que falam de nós e a gente pega para nós. E a gente começa a acreditar naquilo. Mas a palavra de Deus nos diz hoje, esta noite, lá em Jeremias 29:11, nos diz assim: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para que no fim tenhais aquilo que desejais. Então, eu quero te dizer essa noite, e Jesus sabe, o Espírito Santo sabe porque Ele está falando isso essa noite, que você não é nada daquilo que dizem ao teu respeito, muito menos aquilo que você pensa sobre si mesmo. Mas você é tudo aquilo que Deus já disse e diz hoje ao teu respeito. Tu é filho, tu é filha amada. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi por ti. Um alto preço
preço foi pago por ti. Aleluias. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, nós chegamos mais uma vez em Tua presença para Te agradecer, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Oh, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Hoje Ele não vai apenas visitar o teu lar e a tua vida, Ele vai habitar em você a partir de hoje, em nome de Jesus.